Cut, 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 cut. Coupé, coupé, coupé. Cortar. Cortar. Corte. Como é que se diz em alemão? Schnitt. Corta. Corte. Corte. E corte. Olá a todos e bem-vindos novamente no canal. E se vocês entenderam bem, hoje vamos falar de uma palavra que se ouve muito em estúdios de cinema e em filmagens. Vamos falar de corte. Essa é muito engraçada para alguém que não tem cabelo. Vem aqui, seu... Então, onde é que eu estava? Sim, hoje vamos falar de cortes. O corte é uma frase muito importante na filmagem, que seja para o realizador, os assistentes ou o resto da equipa, para saber quando a filmagem terminou e podem voltar a fazer o que precisam fazer. Imaginem se a palavra fosse outra. José, para de filmar aí. Carrega no botão, no botão vermelho. Não. Esqueça, vou aí. Mas o corte vai mais além. É uma das formas mais essenciais de contar uma história em filme. E é o papel do editor com o realizador de usar vários tipos de cortes para poder contar uma história e para poder transmitir emoções e informações para nós telespectadores. Ou espectadores. Não precisa ser só uma televisão, né? E sabe, o corte é tão importante em filmes que é até importante quando ele não aparece. Quando chamamos dele de corte invisível. Tem muitos filmes ultimamente, tipo o 1917, o Birdman e até jogos vídeos, como o God of War, que fazem uso de cortes invisíveis, por assim dizer. O filme parece ser uma cena só, a câmera nunca para de filmar a cena e vai de um lado para o outro de uma forma tão orgânica. Mas nessas filmagens, vocês podem imaginar, vocês não vão filmar não sei quantas horas sem parar, não tem nenhuma câmera que tem bateria infinita e memória infinita para filmar esse tipo de cenas. E bom, os atores também precisam dormir. Eu acho. E para quem não sabe, tem vários tipos de cortes no cinema, cada um com um papel diferente. E eu vou-vos apresentar agora 9 cortes. Bom, 10 porque eu já apresentei o corte invisível, 10 cortes que vocês vão poder usar nas suas filmagens para ajudar a contar as suas histórias. E começamos com um corte normal, também chamado em inglês de hard cut, um corte duro. Então o hard cut na verdade é muito simples, é quando você quer passar de uma cena para outra cena, da forma mais natural possível, quer dizer, na sua timeline é só pôr o vídeo da segunda cena ao lado da primeira cena, sem fazer nada entre as duas. Já está. Trabalho feito. Pode voltar para casa. Tranquilo. Muito obrigado. A vantagem do hard cut é que ele é muito simples de usar e permite transmitir a informação para o espectador que a cena que estava vendo antes, ela terminou e agora estamos noutro lugar, noutra cena, fazendo outra coisa, talvez com outras personagens. E é isso. É isso. É isso mesmo. Nada mais. Passamos ao próximo cut. O segundo cut é chamado de jump cut. O corte que salta. Tipo um coelho. Então, o jump cut é usado para mostrar a passagem do tempo dentro de uma mesma cena. Há vários filmes que fazem uso dessa técnica, tipo o Breathless de Jean-Luc Godard. Ajuda o espectador a entender que a passagem do tempo dentro dessa cena não é necessariamente linear. Pode ser, mas não é obrigatório. E até dá para transmitir uma sensação que não é natural, um pouco desconfortável, com uma passagem do tempo que está fora do comum. Agora, o terceiro tipo de corte, que é uma variação do jump cut e que vocês, se já viram um filme de desporto, vocês já sabem qual é esse cut. É o montagem. Não. Eu sei que não tenho muitos subscritores, mas também não quero perder a monetização. Não que eu estou ganhando qualquer coisa. Então, o montagem. Se já viram um filme de desporto, já viram um montagem. Muito provável. Especialmente se já viram o Rocky. O Rocky, a série dos filmes Rocky, é super conhecida pelos montagens. Com aquela música...
as coisas que temos que fazer para não ter que apagar vídeos. Então montagens permite ver uma progressão de uma personagem, uma construção de qualquer coisa, usando várias cenas que se seguem de uma forma uma à outra, mesmo que sejam em locais diferentes ou momentos diferentes. Agora o próximo e quarto corte é o corte J. Então o princípio desse tal J-Cut é quando você já está ouvindo o som da próxima cena antes de ver a cena. É tão interessante assim ver fazer panqueca. E isso permite obter uma transição mais suave de uma cena para a outra, já criando uma certa antecipação para o que vai acontecer depois. Agora, como podem imaginar, se tem um corte J, tem um corte L. E o princípio do corte L é completamente o oposto. É que você vê a imagem de uma cena antes de ouvir o som dessa cena. E isso também quer dizer que o som da cena anterior está continuando na próxima cena, criando um efeito de voice-over, como se alguém estava descrevendo a cena que está acontecendo agora, antes mesmo de entrar naquela cena. Por exemplo, imagina que eu estou lá na cozinha a comer uma panqueca. Agora, o corte número 7 na nossa lista é o Match Cut, que é um corte que eu adoro muito porque pode se tornar muito artístico. Então, o princípio do Match Cut é muito simples, é quando vai criar um paralelismo entre o elemento de uma cena com um elemento da cena seguinte. Um exemplo muito famoso disso é no filme 2001 A Odisseia do Espaço, onde o Stanley Kubrick usa um osso atirado para o ar por um homem muito primitivo e cria um match cut com uma nave espacial que é parecida com o osso. E nesse plano, nesse match cut, o Stanley Kubrick atravessa milhares de anos de evolução da humanidade. É uma coisa louca. Eu, quando faço um match cut, eu só consigo mostrar que eu estou bebendo em vários lugares. Vocês não deveriam estar em outro lugar? Outro lugar! Agora sim, está no lugar certo. Mudamos de ambiente completamente para o nosso corte número 7 ou 8. 7 ou 8, qualquer coisa no próximo corte eu resolvo isso. Que é o Cutaway. E é por isso que eu estou aqui num parque muito lindo, o Jardim Sós dos Reis aqui em Gaia, porque o Cutaway é de poder mostrar informação e elementos que estão na periferia do foco principal da cena. O foco principal desta cena sou eu, e os elementos à periferia é a fonte que vocês estão ouvindo, são os pássaros também, que estão voando. Tem que fazer atenção, eles podem fazer coisas em cima da sua cabeça. Em alguns casos, o cutaway também é importante quando, numa conversa entre duas personagens, se tem outras personagens, por exemplo, é mostrar a reação delas ao que as outras personagens estão falando ou estão fazendo. A ideia do cutaway é poder dar mais informação ou cortar um pouco fora do foco principal da cena. Bom, agora voltamos lá para o escritório para o próximo corte. Corte número 9, estamos quase chegando ao fim. Esse corte é o Cut to Action, que em português daria cortar na ação, que na verdade faz sentido. Quando uma ação está acontecendo numa cena, no momento do impacto, no momento mais alto ou talvez um pouquinho antes, vai criar um corte e mostrar essa cena de um ponto de vista diferente que dá para entender o impacto daquela ação. Simples, não é? Bom, eu faço pausa aqui porque também tenho que indicar que o Cut to Action também pode ser usado no momento em que, por exemplo, uma personagem vai virar a cabeça para ver alguma coisa e a câmera vai depois mostrar essa coisa que a personagem está vendo. A ação não precisa ser algo com muito impacto, como um golpe, também pode ser uma resposta a qualquer tipo de ação que a personagem faz. E agora o nosso último corte, um corte talvez tecnicamente um pouquinho mais difícil de realizar, que é chamado o cross cut, o corte cruzado. Corte cruzado que é usado quando você tem várias cenas acontecendo ao mesmo momento e corta de uma cena para a outra, de volta para essa cena, para uma terceira, para a segunda, para a primeira, para mostrar que vários elementos da sua história estão acontecendo ao mesmo tempo, criando assim uma forma de paralelismo
entre essas diferentes cenas e mostrar uma progressão entre esses momentos. Uma cena super famosa de um filme que eu adoro muito, do Padrinho, a cena do batizado, onde o crosscut é usado para mostrar em paralelo cenas de batizado com cenas de vários assassinatos. É a máfia italiana. Eita! E vou-vos dar um bónus, que na verdade é mais um corte, que é chamado corte paralelo. Que é como um crosscut, só que em vez de passar de uma cena num local a cena de outro local em paralelo, você está mostrando na mesma cena, no mesmo acontecimento, dois pontos de vista. Isso é muito usado em cenas de perseguição de carros ou a pé ou qualquer coisa, onde você vê o ponto de vista de quem está perseguindo e do ponto de vista de quem está sendo perseguido. Então aqui vocês têm 11 cortes diferentes que vocês podem usar para contar as suas histórias, e espero que esse vídeo vos ajudou e que foi divertido para vocês. Para mim foi muito divertido fazer esse vídeo. Não se esqueçam de pôr um like e de me seguir, e se tiverem outras ideias de futuros vídeos para fazer, é só pôr aqui em comentário. Muito obrigado por me ter seguido. Até à próxima.